Boa noite. Ele está completando 50 anos de carreira dentro do jornalismo esportivo. Nesse período, foi diretor de esportes da Rádio Brasil Central e cobriu Copa do Mundo. Além disso, fez parte da história de diversas equipes esportivas do rádio goiano. Também trabalhou aqui na TBC e em outras emissoras de TV da capital. O nosso convidado de hoje é o maranhense que virou cidadão goianiense e também trindadense. Olha a rima aí, Evandro Gomes. Boa noite, Evandro. Boa noite, Enzo. Eu, nesses 50 anos, primeiro cumprimentando os convidados aqui, todos meus velhos companheiros de imprensa esportiva, e você vai apresentá-los agora mesmo. Eu, nesses 50 anos de imprensa esportiva, entre as grandes conquistas que eu tive, talvez essa seja mais uma grande conquista, porque eu sei que quem nessa cadeira senta é porque fez alguma coisa, é porque é importante, eu me sinto importante nesse momento. Muito obrigado a você, a sua produção, a Norma, a Bruna, a Elisete, a Suzete, ao nosso presidente Vácio Oliveira, a todo mundo aqui da TV Brasil Central, onde eu me sinto absolutamente em casa. Nós é que agradecemos a sua participação aqui e você merece, assim como José Carlos Rangel, um dos nossos convidados, que fez história aqui na rádio e na TV Brasil Central, hoje está na Rádio Aliança, vai ajudar a gente a conversar com o Evandro. Rangel, boa noite e muito obrigado pela disponibilidade. Boa noite, Enzo, boa noite aos demais que estão participando aqui da mesa. É uma satisfação estar aqui ao lado das demais pessoas que daqui a pouco o Enzo vai apresentar e participar dessa, poderemos assim dizer, dessa homenagem ao Evandro Gomes, que ele realmente merece. Outro José Carlos Lopes, hoje na Sagres, junto com o Evandro, mas que também já passou por aqui. Lopes, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Enzo, um abraço para você, boa noite aos companheiros da mesa, da bancada. É uma honra muito grande estar aqui para fazer essa homenagem ao Evandro Gomes. E completando o trio, a trinca de Josés entrevistadores, José Calazans, mesmo ex-companheiro de Um Mundo em Sua Casa na Rádio Brasil Central, responsável pelo esporte atualmente na RBC. Calazans, muito obrigado por estar com a gente aqui. Sou eu quem agradeço, muito obrigado e boa noite a todos. O Evandro, nós temos duas passagens muito interessantes. Primeiro, eu fico muito satisfeito com essa homenagem, eu acho das mais justas. Muita história para ser contada aqui hoje. Só para lembrar você, telespectador, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central AM, FM, você que nos assiste pelo Facebook da TBC, o programa de hoje foi gravado. Portanto, não contamos com a sua participação. Mas vamos lá. Evandro, sintetiza, como é que você chegou aqui em Goiás, um garoto ainda, um rapaz, e aqui ficou e construiu sua carreira, casou, criou filhos também são jornalistas, como que foi isso? Ô Enzo, eu sou maranhense da cidade de Porto Franco, no sul do Maranhão, divide com Tocantins hoje, antigamente era Goiás, a cidade de Tocantinópolis. Eu vim para cá no ano de 1967. Em 68 eu comecei a trabalhar. E quando eu vim assim, a situação minha era parecida com aquela música do Luiz Gonzaga, minha mala era um saco, cadeado era um nó. Então eu vim assim, com a coragem à cara, porque aqui moravam dois irmãos, minha irmã mais velha, Isabel, e o Netuno. E eu vim no mês de setembro para, em dezembro, vir minha mãe, Veronília, já falecida, e minhas irmãs, Diná, Ana Amélia e Ana Rosa. Então foi um período em que eu vim assim, dando tiro no escuro, sem saber o que seria. Porque... Você nem pensava em jornalismo esportivo? Eu, desde criança, eu comecei a minha intimidade com o microfone no cinema de Porto Franco, chamado Cine Lux. Lá eu, com um compadre meu, amigo de infância, Vander Marinho, que é músico, foi secretário de Cultura lá da cidade, a gente era quem apresentava o filme do dia, nós éramos os locutores do Cine Lux. Então começou aquela intimidade com o microfone, era muito criança naquele tempo, mas como eu... Já nos anos 60, quando comecei a me entender mesmo assim, como gente, já comecei a amar o Santos na época do Pelé, ouvia muito rádio paulista, era Bandeirantes, Fiore Gilhote, aquele pessoal todo. E a cidade de Porto Franco era uma cidade muito mais ligada ao futebol do Rio de Janeiro, mais botafoguense, flamenguista, Rádio Globo, etc e tal. E eu acho que para ser contra eu fui para São Paulo, para torcer pelo Santos, eu ouvi Rádio Bandeirantes. Aquela paixão que foi despertando, eu fui
me dedicando àquilo cada vez mais no Cinelux, botava um prefixo lá. Calazans deve lembrar disso, porque, não sei se o Zé, porque o Calazans mexeu com um programa musical também, era um 78, disco de 78 rotações, African Beat, era aquele prefixo. Certo. Senhoras e senhores, ao som desse prefixo musical entra no ar a voz do Cinelux, que anuncia para logo mais o filme Vida, Paixão, Morte de Cristo, será Sexta-feira Santa. Mas ali ganhou espaço, eu fui crescendo, vim embora para cá. Depois, quando foi em 69, eu fui para o Colégio Brasiliense, no bairro Popular. Ali atrás do mercado, numa praça, tinha um colégio brasiliense. E lá eu pude conhecer, na minha sala de aula, de abençoado que eu conheci, uma criatura humana como poucas eu vi, generosa acima de tudo, Levi de Assis Gonçalves. Que eu falei para o Levi das minhas intenções de trabalhar em rádio, e existia a equipe 1320, Calazans também conhece, ali na Avenida Goiás, onde hoje é a Caixa Econômica Federal, frente a onde era a Rádio Sagres. Diários Associados, né? Que era a Rádio Clube e hoje é a Sagres, né? 1320, tinha TV Goiás, não, TV Goiânia e Folha de Goiás. Era o complexo. E ali o Levi me entregou nas mãos do Draulas Vaz, de tanta saudade que a gente sente, um dos maiores da história do rádio esportivo em Goiás. E o Levi me empurrou, o Draulas me acolheu. Então foi por aí o começo. Agora, Evandro, desses trabalhos todos, 50 anos de rádio, de televisão, no meio esportivo, comandando, fazendo reportagem, comentarista, a gente tem uma mania, às vezes, de escolher o melhor jogador, escolher o melhor trabalho. Eu sei que isso é difícil, mas se você tivesse que eleger nesses 50 anos, quais foram os seus trabalhos mais importantes? 2, 3, talvez até 5, dos mais marcantes na sua vida, Evandro? Ô Lopes, primeiro, muito bom estar com você aqui, meu irmão. Obrigado. Você, José Carlos Rangel, cada um eu vou contar uma história, porque dos 3 entrevistadores, além de você que comanda o programa, Enzo, o Calazans é o de maior convivência, porque quando eu comecei em 69, o Calazans falou 75, mas na verdade foi em 69. Exato. Né? Você já estava naquela equipe da Rádio Clube? Tinha Rabi Issa, tinha. Então, a convivência de 50 anos. O segundo é o José Carlos Rangel, que a gente já era amigo e nos tornamos companheiros 74, quando ele trabalhava na Brasil Central e eu fui levado pelo então diretor, presidente do CERN, que era o Jairo Rodrigues. O Jairo, na época, era diretor de esportes da rádio. O Jairo me levou para lá, na Vila Nova, me lembro quando Caetano Beguel e Nunes Macedo foram me pegar em casa. Naquela época o Mané de Oliveira liberava para a Brasil Central. A Brasil Central é crescimento na carreira, então pode ir. Então, o Mané era da difusora. Era. Aí eu era da difusora. Eu comecei na Clube, fui para jornal, difusora e fui rodando, andei em todas as áreas daqui. Aí me tornei um grande amigo mesmo, assim, de frequentar a casa do Rangel, dos dois, né, do Luciano Rangel também, e sou muito amigo da família dele toda, da Helenita, dos filhos. E depois o José Carlos Lopes, né, que é uma pessoa, como ele disse, nós tivemos assim uma empatia muito grande, uma sintonia muito grande. A gente até parecido, muita gente se confunde, às vezes, eu com ele, quando a gente trabalhava aqui, no programa do Mané, no esporte aqui da TV Brasil Central, muita gente confundia, você, falei, não, aquele foi o Lopes, quando falava para ele, aquele foi o Evandro. Às vezes me confunde até, você que é o pai da Monara, eu sinto orgulhoso de ser o pai da Monara em determinados momentos. Depois eu até quero falar sobre a mulher na televisão, a mulher no esporte, falar da Monara também, mas esse assunto é importante abordar. Aí eu me tornei também amigo de frequentar a casa, porque a gente tem, como em todos os setores da vida, você tem colegas, companheiros de trabalhos e tem amigos, né? Então, eu posso garantir que aqui eu estou diante de amigos, todos vocês, porque você é mais novo, conheci muito, foi seu pai, né, na época de Federação Goiana de Futebol que ele trabalhava, mas sempre sei da tua competência, tanto que hoje você está aqui como uma das grandes personagens da TV Brasil Central. Sobre sua pergunta, Lopes. Deu tempo de você raciocinar agora, de se apontar seus principais trabalhos. Para encerrar esse bloco. Eu vou resumir, grandes eventos. Evidentemente que você faz uma Copa do Mundo, é um clímax, não é? Então, eu fiz a primeira Copa do Mundo, em 78, lá estava José Calazans,
Argentina. Argentina. Copa do Mundo, que eu tive o prazer de fazer uma final no Estádio Monumental de Nunes, uma final entre Argentina e Holanda, aquele famoso carrossel holandês que não tinha mais o Cruyff, mas tinha Rep, tinha Nesken, tinha os irmãos Kerkhoff, tinha Ian Globet, tinha tanta gente boa naquela seleção, Rosenbrink. Aquele moreninho no meio do campo, como é que era o nome dele? Não era daquele. Não, é da outra época, o Davids. Hã? Davids, mas é um pouco Não, mas isso é depois. Então eu fiz essa Copa de 78, um jogo que terminou 1-1, tempo normal, prorrogação, a Argentina ganhou 2-0, o Brasil foi terceiro colocado, quer dizer, eu em Copas do Mundo não vi o Brasil campeão. Essa foi a primeira grande cobertura. Em 90 talvez tenha sido a principal, porque o Jairo Rodrigues me encarregou de formar uma equipe para transmitir a Copa do Mundo da Itália. E eu, como era o chefe da equipe aqui do Scratch de Ouro da Rádio Brasil Central, eu tenho um orgulho muito grande de ter chefiado aqui por 14 anos. Eu formei uma equipe em que nós fomos para a Itália com 14 profissionais. Era a maior equipe da Copa do Mundo da Itália. Exato. O Calazans estava e a gente contratou Antônio Porto, nome consagrado no rádio brasileiro. Goiano que fez nome. Goiano, contratamos Loureiro Júnior, comentarista mais famoso que tinha no Rádio Paulista. Veio o filho do Loureiro também, o Guto Loureiro, que não foi na Copa. E tinha também o Sérgio Moraes, não era, Calazans? Sérgio Moraes. Sérgio veio depois. Também da Globo. Né? E a gente fez uma cadeia aí de umas centenas de emissoras no Brasil inteiro. Né? E a gente fez uma Copa do Mundo, que eu reputo como a mais importante de todas as que eu fiz. Depois fiz a Copa da França, lá estava Juntos. José Carlos Lopes. Em 2006 fiz a Copa da Alemanha e eu fiz grandes eventos esportivos, fora, evidente, eliminatórias, eventos internacionais. O rádio me deu essa oportunidade de conhecer uma boa parte do mundo. Daqui a pouco o Roda de Entrevista volta nessa entrevista, nessa homenagem a esse grande jornalista esportivo, Evandro Gomes. Voltamos em instantes.